Enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele governará sua vida, e você o chamará de destino. Palavras de Carl Gustav Jung. No primeiro tópico, vamos abordar o seguinte tema: a ilusão do pensamento livre. Você realmente pensa o que quer, ou apenas repete padrões emocionais que foram programados em você? Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis e transformadoras da psicologia junguiana. Se você se interessa por esse tipo de reflexão profunda e quer aprender a ver o mundo com os olhos da alma, aproveita agora para seguir o canal. Aqui, a gente traduz os ensinamentos de Jung para sua vida real com profundidade, verdade e consciência. Agora, respira fundo e escuta com presença. A maioria dos pensamentos que você tem hoje não são seus. Eles são ecos psíquicos, vozes herdadas da sua família, da cultura, da escola, da religião. São formas mentais impregnadas de medo, culpa ou obrigação, mas que soam como raciocínios lógicos e conscientes. É por isso que Jung dizia que o verdadeiro perigo está no inconsciente não reconhecido. Ele te dirige, e você chama de escolha. Você pode acordar todos os dias acreditando que está decidindo por si, mas, na verdade, está obedecendo a um roteiro invisível que foi escrito antes mesmo de você nascer. E quando esse roteiro não é questionado, a vida entra em modo automático. Você começa a se repetir. Relacionamentos parecidos, fracassos cíclicos, autossabotagem disfarçada de azar. Mas tem uma chave para virar esse jogo. A chave é investigar a origem do pensamento. Quando surgir aquele velho padrão mental, eu não sou capaz, eu vou ser rejeitado, vai dar errado, você para e se pergunta, de onde isso veio? Quem me ensinou isso? Com palavras, com atitudes ou com silêncios? Isso é verdade? Ou é herança? Essa é a técnica do rastreamento emocional do pensamento. Você pode até escrever isso num caderno. Quais pensamentos mais te assombram? Quais vozes aparecem quando você está prestes a crescer? Elas têm nome? Rosto? História? Porque quando você identifica de onde veio um pensamento, ele deixa de te dominar. Você recupera o seu trono interno. Jung não acreditava em pensamento neutro. Para ele, todo pensamento é uma manifestação simbólica da alma. Um mensageiro que carrega um conteúdo inconsciente tentando emergir. Ou você escuta, ou você é governado por ele. E quando você começa a escutar sem rejeitar nem brigar, algo mágico acontece. Você não apenas pensa, você escolhe. E essa é a primeira etapa para recuperar o domínio sobre sua realidade. Agora, no próximo ponto, a gente vai aprofundar isso. E se os seus pensamentos forem mais do que ideias? E se forem entidades vivas que te habitam? Continua comigo. Tópico 2. Pensamentos são entidades vivas. Ou você os integra, ou será possuído por eles. No último ponto, falamos sobre a origem dos pensamentos e como muitos deles são heranças emocionais disfarçadas de escolhas conscientes. Agora, vamos dar um passo ainda mais profundo. Carl Jung acreditava que certos pensamentos não são apenas ideias. São entidades psíquicas autônomas. Eles ganham vida própria dentro da sua mente, como se fossem pequenas personalidades que te habitam, conversam com você, te influenciam e muitas vezes te dominam. Já reparou como certos pensamentos obsessivos parecem ter vontade própria? Você tenta afastá-los, e eles voltam. Você os ignora, e eles gritam. Você racionaliza, e eles se intensificam. Por quê? Porque os pensamentos não ouvidos se tornam forças que exigem território dentro da sua psique. Eles querem ser vistos, compreendidos, integrados. Jung chamava isso de complexos autônomos. Núcleos emocionais inconscientes que funcionam como personagens internos. Eles têm energia própria, narrativa própria e querem existir. E quanto mais você rejeita esses pensamentos, mais eles crescem na sombra. Mais eles se tornam sintoma, ansiedade, bloqueio, sabotagem. Mas existe um caminho para retomar o governo interno. Diálogo simbólico com o pensamento. Um exercício simples e poderoso. Pegue papel e caneta. Escreva uma carta para o pensamento.
como se ele fosse alguém. Dê a ele uma voz, um nome, um tom. Pergunte: por que você está aqui? O que você quer que eu veja? O que você está tentando proteger? Depois responda a essa carta, mas com a mão não dominante. Se você é destro, responda com a esquerda. Se é canhoto, responda com a direita. Você vai acessar outra camada da sua mente, uma parte mais livre, mais intuitiva, menos controlada pelo ego racional. Esse exercício pode parecer simples, até estranho, mas é profundamente transformador, porque quando você dá lugar a uma voz interna, ela não precisa mais gritar. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Essa escuridão que te habita não é um inimigo, é uma parte de você pedindo integração. E quando você integra, você se liberta. No próximo ponto, vamos falar exatamente sobre essa sombra, a parte da alma que você rejeita e que, em silêncio, começa a pensar por você. Tópico 3. A sombra pensa por você quando você está distraído de si. Se os pensamentos obsessivos ganham vida quando não são escutados, ali sombra. É o território onde eles se escondem quando não são integrados. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que o ego não reconhece como seu, mas que continua existindo dentro de você. É como uma parte da alma colocada no porão da consciência. Você não quer olhar, mas ela continua ali, agindo, pensando, decidindo por você. É por isso que muitas vezes você se vê reagindo de forma impulsiva, negativa, repetitiva. Você pensa: por que estou tão duro comigo mesmo? Por que esse medo aparece toda vez que eu tento mudar? Por que eu repito o mesmo padrão, mesmo sabendo que vai doer? Porque quando você se distrai de si, a sombra assume o comando. E ela não castiga, ela revela. Ela fala na linguagem dos pensamentos automáticos, das críticas internas, dos julgamentos e sabotagens, não para te punir, mas para te mostrar onde você ainda se abandonou. É como se a sombra dissesse: veja isso, olhe para mim, eu sou parte de você. Jung ensinava que o caminho da individuação exige atravessar a sombra, não fugir dela. Por isso, quando pensamentos negativos surgirem, não os rejeite. Não diga: eu não devia pensar assim. Ao contrário, abrace o pensamento com consciência. Um ritual simbólico para isso é o que chamamos de banho de sombra. Pare, respire, feche os olhos. Quando um pensamento duro surgir, como eu nunca vou conseguir ou ninguém me ama, repita em silêncio: eu te escuto. O que você quer me mostrar? Pergunte como se estivesse falando com uma criança ferida, porque é isso que a sombra é. Uma parte da sua história que ainda espera acolhimento. Às vezes, a resposta vem como um sentimento, às vezes, como uma lembrança antiga, às vezes, só vem o silêncio. E isso já é cura. Aos poucos você percebe que o pensamento não precisa desaparecer. Ele só precisava de um espaço seguro para existir. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é um momento de profunda transformação. É onde o ego para de lutar e começa a escutar. E quando isso acontece, você começa a pensar com mais verdade, porque agora quem está pensando é o seu eu inteiro. No próximo ponto, vamos explorar um novo nível. Como o corpo sente o que a mente ainda não reconheceu e como isso molda silenciosamente seus pensamentos. Tópico 4. O corpo sente o que a mente ainda não reconheceu e repete em silêncio. Se a sombra pensa por você quando você se distrai, então é o corpo quem assente tudo o que a mente insiste em negar. Carl Jung via o ser humano como um sistema simbiótico entre mente, corpo e alma. Nada está desconectado, nada é separado. E a neurociência moderna confirma: cada pensamento ativa uma resposta física. Quando você repete, mesmo sem perceber, um padrão mental negativo, o corpo sente, registra e se adapta. Você pode racionalizar que está tudo bem. Pode repetir para si: eu superei.
Mas se a mente mente, o corpo não mente. É por isso que, muitas vezes, você sente um aperto no peito, uma tensão nas costas, uma fadiga inexplicável e não entende de onde vem. O que Jung compreendia, e muitos ainda ignoram, é que o corpo é o inconsciente em forma física. Ele guarda memórias, ele protege verdades, e ele repete em forma de sintomas aquilo que a consciência não quis escutar. Padrões repetitivos, sensações cíclicas, dores que aparecem sempre que você tenta mudar, não são coincidência, são gritos simbólicos do inconsciente tentando emergir pela pele. Por isso, o próximo passo do autoconhecimento profundo é escutar o corpo como quem lê um oráculo da alma. Quando um pensamento surgir, pergunte: onde ele mora no meu corpo? Ele aperta ou expande? Ele pesa ou liberta? Um exercício poderoso é o pescaneamento consciente. Pare por 3 minutos, feche os olhos, respire lentamente e observe. Onde há tensão? Onde está quente ou frio? O que essa parte quer dizer? Talvez você perceba que aquele medo de errar mora no estômago, ou que a raiva contida está travando seus ombros, ou que a sua ansiedade grita nos pés, porque eles querem fugir de onde você está. Nada disso é acaso, é linguagem simbólica. É sua alma tentando se comunicar, não mais por palavras, mas por sensações. Jung dizia: não somos o que nos acontece, somos o que fazemos com o que nos acontece. Se você ignora o corpo, você se torna refém daquilo que não entende. Mas se você escuta, começa a traduzir. E se você traduz, começa a liberar. E a cada liberação, um novo pensamento nasce. Mais leve, mais real, mais seu. No próximo ponto, vamos dar um passo ainda mais sutil. Como o pensamento que você alimenta em silêncio se transforma no mundo que você enxerga. E é aí que a sua mente deixa de ser só pensamento e passa a ser criação. Traço tópico 5. Cuidado. O pensamento que você alimenta em silêncio se tornará o mundo que você enxerga. Se o corpo sente o que a mente ainda não reconheceu, então a sua realidade externa se torna reflexo daquilo que você sente e não questiona. Carl Jung dizia: a visão só se torna clara quando se olha para dentro. E essa frase é mais do que uma metáfora, é um aviso. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você acredita que ele é. A mente humana é um filtro, e esse filtro é programado pelos pensamentos que você alimenta, mesmo em silêncio. Se você acredita que tudo dá errado, sua mente buscará provas disso. Se você acredita que não merece amor, interpretará o afeto como ameaça. Se você acredita que é insuficiente, qualquer sucesso parecerá impostor. Isso se chama viés de confirmação. E Jung já apontava isso antes da neurociência nomear. O inconsciente molda o que você percebe, não apenas o que você sente. O cérebro não busca verdades. Ele busca congruência com suas crenças mais profundas. É por isso que 2 seres humanos podem viver o mesmo evento. Um vê tragédia, o outro vê oportunidade. A diferença está na lente interna. Mas atenção, não se trata de pensamento positivo vazio. Não adianta mentir para si dizendo está tudo bem, se por dentro há caos. O que transforma sua percepção não é o pensamento forçado, mas o pensamento escutado, integrado e transmutado. Por isso comece a observar. Quais histórias você conta para si em silêncio? Quais palavras você repete quando ninguém está ouvindo? Quais certezas você carrega que talvez não sejam suas, mas herdadas? O seu olhar é criador. A sua mente é um projetor. E a realidade é apenas uma tela que reflete o filme que roda dentro. Quer um exercício simples, mas profundo? Escolha um pensamento recorrente e silencioso, aquele que surge toda vez que você se sente inseguro. Agora pergunte: o que esse pensamento está tentando proteger? Ele é verdade ou é hábito? A consciência disso não apaga o pensamento,
mas tira o poder que ele tem de dominar sua realidade. E aqui está o ponto essencial que nos leva ao próximo nível. Muitos pensamentos não se repetem porque são maus. Eles se repetem porque não foram escutados com presença. É isso que veremos agora. Como a repetição silenciosa de um pensamento é, na verdade, um pedido não de repressão, mas de escuta. Tópico 6. A repetição do mesmo pensamento é um pedido de escuta, não de rejeição. Se o pensamento molda a realidade, então o pensamento que se repete sem trégua é uma mensagem não decodificada da sua alma. Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Isso se aplica com precisão cirúrgica aos pensamentos obsessivos. Eles não são punições da mente. Eles são partes esquecidas de você tentando lhe voltar para casa. Toda vez que você tenta calar uma voz interna com distração, rigidez ou positividade forçada, ela grita mais alto. Não porque quer te destruir, mas porque quer ser vista. Jung entendia que certos pensamentos são fragmentos psíquicos autônomos, quase como pequenos personagens internos. Eles carregam dor, sim, mas também carregam sabedoria. Eles só precisam de um lugar na mesa da consciência. Quando um pensamento se repete, ele não quer ser combatido. Ele quer ser ouvido. E se você não escuta com presença, ele vai gritar com sintomas. Sabe aquela frase mental que volta sempre nas horas mais vulneráveis? Você não é suficiente. Você vai perder tudo. Ninguém realmente te ama. Esses pensamentos são como crianças internas com medo, não vilões. São memórias emocionais que não receberam colo, apenas resistência. Por isso proponho uma técnica simbólica e eficaz. O diálogo interno consciente. Funciona assim. Pegue um papel. Com a sua mão dominante, escreva exatamente o pensamento repetitivo, sem censura. Depois, com a outra mão, a mão não dominante, responda como se fosse sua parte mais sábia. No começo pode parecer estranho, mas algo mágico acontece. Você acessa uma voz que normalmente não escuta. A voz da alma. A voz que integra. Essa prática abre espaço para o pensamento sair do modo alarme e entrar no modo mensagem. Você percebe que não é o pensamento, você é uma consciência que o escuta. Jung dizia que os conflitos não resolvidos dentro da psique acabam moldando destinos trágicos. E muitas vezes tudo começa com um pensamento que ninguém escutou. Portanto, da próxima vez que uma ideia te perseguir, em vez de se irritar, pergunte: o que você está tentando me ensinar? O que eu ainda não quis ver? A escuta amorosa dissolve mais tensões do que 1000 afirmações forçadas. E agora, avançando. Se pensamentos mal escutados moldam sua percepção, então pensamentos desgovernados moldam até as circunstâncias invisíveis ao seu redor. Bate o tópico 7. Pensamentos desgovernados criam campos vibracionais que moldam circunstâncias invisíveis. Carl Jung dizia que a psique não termina na pele, ela se estende, ela emana, ela comunica, e mais do que isso, ela atrai. O que você pensa, vibra, e o que você vibra, organiza o mundo invisível ao seu redor. Isso não é esoterismo barato, é campo simbólico em ação. A física quântica fala de colapso da função de onda. A neurociência fala de atenção seletiva. Jung chamava de ressonância psíquica. Sua mente emite sinais. E o mundo responde com encontros, coincidências, desafios ou bênçãos. Mas tem um detalhe sutil. A vibração não obedece ao que você diz que pensa. Ela responde ao que você realmente acredita. É por isso que repetir "eu sou suficiente" 1000 vezes, sem escutar suas sombras, não muda nada. O campo não responde à intenção forçada. Ele responde à pura integração real. Se seus pensamentos estão no modo caos, acelerados, ansiosos, destrutivos, sua realidade começa a vibrar no mesmo tom. O trânsito parece mais agressivo,
As pessoas mais impacientes, o tempo mais curto, tudo ressoa com o seu campo interno. Mas a boa notícia é que você pode reorganizar isso. E não é com força, é com presença. Jung falava do self como um centro organizador. Quando você se alinha a ele, o mundo se reorganiza ao redor. Por isso aqui vai um ritual simples, mas profundamente transformador. Sente-se em silêncio. Coloque as mãos sobre o peito, respire fundo e repita mentalmente um mantra vibracional. Eu vejo, eu escolho, eu comando. Faça isso algumas vezes, sentindo o poder retornar ao seu centro. Esse mantra não é mágico, ele é simbólico. E o símbolo para Jung é a citolinguagem da alma. Aos poucos, você verá mudanças sutis ao seu redor. O ambiente muda, porque você mudou. Ao final, o que Jung nos ensina é simples e profundo. Ou você governa seus pensamentos, ou será governado por uma realidade que nunca escolheu conscientemente. E se esse conteúdo falou com você, se algo despertou aí dentro, inscreva-se no canal Psicologia da Alma. Aqui cada vídeo é um espelho para sua jornada simbólica, emocional e espiritual. Até o próximo mergulho.